Oi, eu sou Ederson Castro, sou engenheiro civil e esse é mais um vídeo para falar sobre regularização. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre prazo, né? Prazo dos processos. Como nós temos muitos processos aprovados e acabamos postando e mostrando nos vídeos, muitas pessoas perguntam para a gente, ou pessoas que ainda não entraram com o processo, ou pessoas que entraram com o processo em algum outro escritório. E aí vem perguntar pra gente sobre quanto tempo demora para aprovar um processo. E na verdade, a resposta é depende, porque existem alguns fatores que determinam se o seu processo vai ser aprovado ou não. Esse é o primeiro ponto, né? Porque às vezes você pode entrar com um processo que não faz sentido, não se adequa à lei, às vezes precisa demolir parte do seu imóvel e você não quer, mas não sabe disso. Então o resultado final é que em algum momento esse seu processo vai ser indeferido, ou ele vai ir e vai voltar tantas vezes e no final vai pedir uma demolição que você não vai executar, e aí já se passou 2 ou 3 anos. Mas também existem casos de processos aqui no escritório que aprovaram, por exemplo, em 10 dias, 15 dias. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Eu vou abrir aqui a tela do meu computador e vou mostrar 2 casos diferentes, tá? Um processo que aprovou ali mais ou menos em 2 semanas e um outro processo que já levou aí mais ou menos uns 2 anos para aprovar, e vou explicar basicamente o porquê de cada processo e quais são os fatores que determinam se esse processo vai demorar um pouco mais ou não, se vai ser aprovado mais rápido, como outro caso ali em 15 dias. Então vamos lá, a gente vai falar aqui do primeiro processo. Vocês podem perceber que esse foi um processo que a gente deu entrada, esse é um processo daqui do escritório da Castro Engenharia. Esse sistema que nós estamos vendo é o sistema onde nós, profissionais habilitados na Prefeitura de São Paulo, engenheiro arquitetos, entramos com o pedido de regularização de algum imóvel que esteja aqui dentro do município da cidade de São Paulo. É importante lembrar que não basta dar entrada com esse processo aqui, tá? Se por acaso eu tenho uma construção que não atende os requisitos da Prefeitura, a regularização, muita gente pensa que é o ato de dizer, olha, eu tenho isso aqui, pronto, e acabou. Essa é a minha casa, tem 10 andares, ou 2 andares, ou 1 andar, e pronto. Cobrir garagem, corredor, etc., não tem área permeável, e a prefeitura vai aceitar qualquer coisa. E não. Na verdade, a regularização é o ato de dizer, olha, eu estou errado, o que você quer em troca, o que eu preciso mexer e fazer para mim ter o mesmo documento do meu vizinho que fez tudo certo, tá? Então é importante lembrar isso. Esse é um primeiro caso, então, nós protocolamos ele 4/5/2022. Claro, antes de fazer o protocolo, nós analisamos a documentação, analisamos a construção para saber se esse era viável a regularização. Isso é importante porque se a gente entra com o processo e perde o processo, essa pessoa, ela, além de perder as taxas que pagou, os honorários que pagou, ela tem problemas com a prefeitura, é muito provável que ela vai ser multada porque ela se autodenunciou, deu os dados dela. Sabendo que a gente entrou com o processo 4/5/2022, olha como está a situação. Deferido, o que é o deferido? Aprovado, né? Então, basicamente, a gente entrou com um processo de regularização. Nós estamos aqui, ó, no dia 27/7, então, em tese, seriam 2 meses para ter sido aprovado esse processo, mas não. Se a gente abrir aqui o processo, a gente vai ver que a aprovação saiu em junho de 2022. Então nós temos a aprovação de um projeto residencial de uma área construída relativamente comum. Vamos ver quanto que tem de área construída. Nesse caso dessa cliente, área construída total, 249 metros quadrados. Então, basicamente, um imóvel com 250 metros quadrados teve a sua aprovação aí em mais ou menos de um mês, não é isso? Vamos lá, 10 de junho, e o processo foi dado entrada 4/5, menos de um mês, né? Um pouquinho mais de um mês, daria 4/6, 10 de junho, 1 mês e 6 dias para ser aprovado um projeto residencial. Eu já tenho um outro caso aqui, foi protocolado dia 20/2/2020. Só lembrando, por que dessa cliente aqui, que é a Silvina, foi aprovado tão rápido? Basicamente porque o imóvel dela atendia tudo o que a prefeitura exigia. A regularização foi simplesmente o ato de dizer, olha aqui, eu fiz essa construção, eu errei, mas a anistia perdoa tudo que eu errei, não tem nada para me compensar, eu não tenho que justificar, não tem laudo, não tem atestado, não tem reforma, não tem demolição, eu não estou em área de proteção ao voo, não estou perto de um imóvel tombado, não estou em área de proteção ambiental, eu não ultrapassei os índices máximos de construção, não ultrapassei o gabarito máximo de altura, entre outras regras que a prefeitura analisa. Então, no caso dela, bateu o olho, ok, olha, tá tudo certo, pode aprovar.
Neste outro caso aqui, por exemplo, processo protocolado dia 20/2/2020, ou seja, no mês seguinte ao início da anistia, né? A anistia começou no dia 1/1/2020, então a gente fez o estudo provavelmente em janeiro, demorou esses 20 dias aí para preparar o processo, o cliente fechou, a gente identificou que dá para regularizar. Vamos ver quanto tempo demorou para aprovar. Processo protocolado 20/2, olha como a coisa muda, ó. Projeto aprovado dia 29 de junho de 2022, né? Então, mais de 2 anos para ser aprovado esse projeto. E por qual que é a situação? Por que muda esse tempo de aprovação? Basicamente porque esse processo aqui, ele é o processo de um cliente que tem um imóvel comercial. Então, no imóvel comercial, além de apresentar todas as exigências comuns que a Silvina teve que apresentar, por exemplo, ele tem que apresentar outros documentos, ele precisa comprovar acessibilidade, ele precisa entregar documento do Corpo de Bombeiros, todos os documentos que qualquer empresa precisa ter. Porque a prefeitura ela pensa assim, ok, eu estou te regularizando, deixando o seu comércio funcionar, esse caso aqui é uma oficina, e vou deixar funcionar, mas vou regularizar a obra, vou regularizar esse prédio da tua oficina, mas já que você está me dizendo que é uma oficina, você tem que ter todas as licenças que qualquer empresário teria que ter. E aí é um processo mais demorado, porque vai e volta. E por que é importante fazer o estudo? Porque a gente já avisou para esse cliente quais eram os documentos que ele ia precisar. Porque, basicamente, a gente tem 30 dias para atender a exigência, né? Então, por exemplo, ele teve que apresentar o documento do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Com o estudo, a gente já analisa o que ele tem, o que ele não tem, se vai se regularizar ou não, e já avisa esse cliente. Por quê? Para ele solicitar tudo isso antes da gente entrar com o processo. Quando o processo é comunicado, a gente já tem um documento em mãos. Agora, olha só, se com toda essa preparação, se com todo esse estudo, demorou mais de 2 anos para aprovar esse processo, imagina quanto tempo demoraria se a gente fizesse o que muitas pessoas fazem, que a pessoa solicita um orçamento e ela fala, não, eu faço, não precisa, fecha comigo que eu vou ir levantar o imóvel. Sem nem levantar o imóvel, essa pessoa já dá um orçamento, sem considerar quais são os documentos solicitados. E aí você que está vendo esse vídeo pode pensar, bom, então quer dizer que todo imóvel residencial aprova em 1 mês. E tá tranquilo. E aí o imóvel comercial vai demorar aí 2 anos, como demorou esse caso aí que você está mostrando o Vitor. Na verdade, não. E é por isso que eu estou trazendo aqui um terceiro caso. Esse terceiro caso, ó, processo protocolado pelo escritório, são todos clientes nossos, no dia 14/3. Vamos ver quando é que foi aprovado. Esse é um imóvel residencial igual ao da Silvina, tá? Então o do Vitor demorou, ok, mas era comercial, pode ser essa justificativa. Mas olha só, não. Esse também é um imóvel residencial, tá? Só que o processo foi aprovado, olha só, dia 30 de dezembro de 2021. E aí vamos lá olhar o projeto para ver qual que é a área construída. Aqui, vamos para a aba edificação, área construída total, o sistema está carregando, 296. Então, 40 metros quadrados a mais, 50 metros quadrados a mais que a Silvina, 50 metros quadrados a mais. Isso deve dar 20% dos 250 dela, e dá 20%. Por ter uma área construída 20% a mais, não é só por isso, mas é uma forma da gente medir, né? Um imóvel que tem apenas 20% de área a mais, demorou mais de ano para aprovar, certo? Demorou mais de ano para aprovar, porque foi aprovado em 30 de dezembro de 2021 e foi protocolado em março de 2020. Então levou todo o ano de 2020, 9 meses de 2020 e os 12 meses de 2021, tá? Então, 12 meses, 21 meses para aprovar. E qual que é a diferença? Basicamente, não é os 20% de área construída, não é essa a diferença. Basicamente é o zoneamento, é o local que o imóvel está. Se você tem uma alta construção com várias irregularidades, mas você está em uma zona de uso, em uma região que isso é possível regularizar, que é permitido, você não precisa apresentar documento nenhum, você está dentro dos índices, porque os índices são altos, são altíssimos, você construiu abaixo desses índices e está tudo bem. E numa outra situação, que foi o caso da Silvina, área construída 250, ok. E esse aqui? Esse aqui tem 20% a mais, mas demorou aí 21 meses para aprovar, quase 2 anos para aprovar, justamente porque é um processo onde nós temos que apresentar mais documentação, a gente tem que atestar a questão da estabilidade da construção, apresentar anuências e outros documentos, e aí o processo demora para aprovar.
Então, ele demora porque as características desse imóvel, junto com as características do local que ele está, tornou esse projeto um pouco mais difícil. Então, a análise é feita de uma forma um pouco mais minuciosa. E é por isso que a gente sempre bate aqui. Em relação, então, respondendo a questão do prazo. Não há prazo. A prefeitura não define prazo máximo para olhar um processo. Não faria sentido o vereador, o político, votar uma lei que obriga ele a entregar qualquer serviço, o funcionário público entregar o processo aprovado em tanto tempo, senão ele seria punido. Não faz sentido. Então a prefeitura não coloca prazo para entregar o processo. E o que define o processo, basicamente, é o nível de dificuldade e a preparação do processo. É um processo dificílimo, ok, mas você estudou tudo antes, separou as documentações antes, o que não tinha você já preparou, a taxa, a multa por excesso, outorga onerosa, você já separou o dinheiro. Assim que esse processo for analisado e essa pessoa, esse técnico pedir essa devolutiva, você já tem tudo ali preparado, certo? Agora, se é um processo que você não estudou, se é um processo que você não se preparou, ele pode pedir um documento, você vai pedir prazo, às vezes é um documento que demora 6 meses para sair e o seu processo fica ali cozinhando e nunca sai. Vai e volta, porque fica tentando aprovar o processo na tentativa e erro, e isso é muito perigoso, porque se você perde o processo, você perde o que pagou, e a prefeitura agora vai saber que você está irregular, vai lançar teu IPTU, e você vai sim em algum momento ser multado, porque ela vai guardar aquela informação de que agora sabe que você está irregular e qual área é, porque você se autodenunciou, declarando essas áreas no teu processo. Então é por isso que é importante fazer essa análise antes para você entender, olha, o processo vai demorar X, eu tenho esse documento que eu não tenho, eu já vou solicitar, para que você adiante e que o seu processo rode ali da melhor forma possível. Então a resposta em resumo é, não há prazo, pode demorar 1 mês, pode demorar 2 anos, mas o que importa muito é preparar o processo para que ele leve o tempo mínimo possível e contratar um profissional que sabe o que está fazendo. Porque às vezes você entra com o processo, vai pedir um documento que você não sabe, esse profissional não falou que você vai precisar, que é impossível de conseguir, por exemplo, um alvará de demolição de metade do seu imóvel, se o seu coeficiente for baixo, e você vai passar 2 anos levando certidão, taxa, pagando honorários e vai perder o processo. Então é importante estar atento não só à questão de prazo, mas também, se for demorar, que faça-se um processo de forma bem feita. Bom, então ficou evidente aqui no vídeo que cada processo é um processo e tem as suas características, e que você não pode simplesmente dar entrada no processo esperando que isso vá dar certo. Então, se você precisa de ajuda para verificar a viabilidade de regularização, ou mesmo para entender se você pode ou não se regularizar, o que vai ser solicitado para você se preparar, para que você monte o processo de forma impecável já desde a primeira vez, para que ele seja aprovado de primeira e que demore o mínimo possível, entre em contato com a gente. Nós prestamos um serviço de consultoria onde a gente vistoria o imóvel, avalia a sua documentação, avalia quais são as irregularidades, avalia o zoneamento e quais são as regras do teu bairro, porque dependendo do que podia construir, a gente compara com o que você tem construído e aí identifica quais são as irregularidades, para poder identificar se compensa ou não entrar com o processo, se você pode esperar que esse processo seja aprovado em 15 dias, talvez em 6 meses, 1 ano, 2 anos, e para que você monte o processo de forma segura e tenha certeza que você vai entrar com o processo apenas se for se regularizar, porque se você entra sem saber, sem ter a certeza e sem já ter preparado toda a documentação, pode ser solicitado algo no caminho. Se você não atender dentro do prazo, você perde o processo, perde as taxas que pagou, perde os honorários e ainda vai ter o problema de agora a prefeitura saber que você está irregular porque você se autodenunciou, e ela não vai ignorar que você está irregular. Você sim vai ter o seu IPTU aumentado de qualquer forma, ganhando o processo ou não, e pode até ser multado, porque quando você perde o processo, ele vai para fiscalização. Eles não arquivam esse processo antes de avisar, olha, agora eu sei que o fulano aqui está irregular, tá aqui os dados dele. A gente achava que ele tinha 80, ele tem 100, 150 metros quadrados. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato. Nossos contatos estão na descrição do vídeo. Se você achar que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa nas suas redes sociais, ou manda o link lá no WhatsApp, e até o próximo vídeo.